Olá, meu nome é João Marcelo Furlan, é uma grande honra falar com você que está assistindo o RH Conecta. Eu sou diretor de regionais da ABRH São Paulo e sou presidente e fundador da Enora Leaders. Então hoje a gente está aqui para falar de inspiração, liderança inspiradora. É um tema que vem cada vez mais aparecendo, na verdade, porque a gente tem uma dúvida muito grande, como que a gente inspira pessoas, né? Eu queria trazer uma historinha para vocês que conta um pouquinho de uma pessoa que inspirou milhões, talvez até bilhões de pessoas, que é o Mohandas Gandhi. Mohandas Gandhi, ou Mahatma Gandhi, como ele ficou conhecido depois, é o apelido dele, por uma pessoa muito querida dos indianos, ele um dia não foi assim. Na verdade, um senhor com perna cruzada, tão humilde, despido, né, de roupas até, e com essa roda na frente. Na verdade, ele um dia foi um jovem estudante na Inglaterra, porque ele era de uma família de classe alta, média alta na Índia, ele foi mandado para estudar na Inglaterra direito. Então, como todo advogado, né, aquele jovem advogado, alinhado e muito elegante, na verdade, até para se diferenciar também como um profissional da classe. Só que, ao invés de ele trabalhar na Inglaterra, ele foi trabalhar na África do Sul. E quando ele chegou na África do Sul, ele acabou vendo, na verdade, que na própria África do Sul, os indianos também eram imigrantes, né, vindo da Índia, sofriam também preconceito lá. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o apartheid ele não era só entre negros e brancos, na verdade. Ele tinha 4 classes, na verdade, e uma delas também eram os indianos. Eles eram apartados, na verdade, separados, né? E ele viu isso lá e começou então, como advogado, como um homem que defende a lei, ele começou então a defender justamente dessas questões civis, dos direitos civis, à população indiana nessa questão do apartheid. Bom, depois de 20 anos então na África do Sul, ele falou, eu acho que é a hora então de eu ir à Índia fazer esse meu trabalho também. Porque na própria Índia, casa dos indianos, eles eram perseguidos também, por uma coisa muito semelhante ao apartheid também pelos colonos britânicos. Bom, primeira ação dele foi que ele viu que, na verdade, a dependência econômica dos indianos, dos ingleses, era o primeiro ponto a ser rompido. Então, o que ele fez? Como os indianos eram dependentes de tecido dos ingleses também, ele resolveu, então, na verdade, mudar. Ele falou que vamos resgatar a charkha. A charkha é essa roda de tecer indiana tradicional, e que isso, se a gente conseguir fazer com que a população produza seu próprio tecido, a gente vai ser livre economicamente, então, da Inglaterra. Ele teve uma grande visão. Se a gente for autônomo em termos de produção de tecidos, vamos ser livres, então, dos ingleses. É o primeiro passo. E aí, qual foi o próximo passo? Foi ser o exemplo. Ele começou então a usar as vestimentas tradicionais dos indianos e não usar o terno, então, todo bonito e alinhado, né, que um advogado deveria usar. Ele começou então a ir mais longe do que isso, porque como líder ele tinha que ser presente, ele tinha que estar junto com a população, se mostrar para a população, sendo esse exemplo também, e mais do que isso, ele era um líder não só inspirador, mas educador. Então ele promovia oficinas ou workshops, né, que chamam, para ensinar as pessoas a usar a charkha, porque não sabiam mais usar a roda de tecer. E ele mesmo fazia isso. Ele fez milhares de oficinas para ensinar as outras pessoas, os indianos, a usar a charkha. Bom, o resultado disso, vocês já sabem, foi tão forte o movimento, justamente após o rompimento dessa necessidade econômica mesmo que tinha a Índia dos britânicos, e sempre trazendo a não violência, ou seja, não enfrentar de forma armada ou responder para os ingleses da mesma forma violenta, eles conseguiram sim sua independência. Foi uma grande conquista do Gandhi baseada em inspiração. Ele inspirou as pessoas, milhões de pessoas, a agirem contra o sistema e que fosse mais justo até para eles indianos. Então, com esse caso, eu queria trazer para vocês que estão nas empresas e não são líderes então de uma Índia, de um Brasil, como que você pode aplicar e para que aplicar inspiração dentro do seu dia a dia.
Então, a razão principal para isso, eu vou trazer aqui de um estudo, de um livro que nem foi traduzido ainda para o Brasil, então eu peço desculpas por não estar em inglês, mas eu vou falar sobre o dado principal aqui, que é um livro do Zenger, Folkman e Edinger, que chama justamente O Líder Inspirador. Neste livro, os autores apresentam uma pesquisa feita com 8.000 executivos, em que eles tentaram medir, então, como essas pessoas eram avaliadas em termos de inspiração e motivação de outros e em termos de pessoas do time deles que pensam em sair da empresa. Então, um primeiro resultado que eles encontraram foi que, para os 10% melhores avaliados como líderes que inspiram os seus times, somente 19% de sua equipe pensa em sair da empresa ou até do seu time mesmo. Muitas vezes a gente demite até o chefe, né, o gestor. Então, esse seria um primeiro motivo, manter a equipe. Segundo dado que a gente encontra também nesse estudo é que as pessoas, então, que são avaliadas como os 10% que melhor inspiram as pessoas, elas conseguem, na verdade, que o time seja classificado como mais produtivo em 83% das pessoas que participam desse time, tá? Então, você tem um percentual maior de pessoas consideradas produtivas que em pessoas que não são qualificadas ou classificadas como líderes inspiradores. Isso é um grande dado, porque a gente falou de 2 pontos aqui. São mais produtivos, sua equipe se torna mais produtiva se você é mais inspirador e, como a gente já havia mostrado então, você tem um time que permanece. O investimento da empresa em desenvolver pessoas e o conhecimento permanece na empresa. Se está claro para você agora o porquê que é importante ser inspirador, inspirar o time todos os dias, eu queria falar agora como que a gente pode então inspirar as pessoas. Bom, o primeiro ponto, na verdade, que é conhecido, é justamente você explicar o porquê. Não é diferente do que eu fiz com vocês agora mesmo. Explicar o porquê para a pessoa antes mesmo de falar o como ou o quê. Por que eu estou fazendo isso? Você precisa tocar nos valores das pessoas, elas saberem a razão, o propósito. Cada vez mais fala do propósito de acordar todo dia e trabalhar. Então, explicar o porquê de uma mudança, como o Gandhi mesmo falou, para serem iguais às pessoas, é um caminho que você pode seguir no seu trabalho. Invista tempo, não gaste tempo. Invista tempo explicando o porquê para o seu time. O segundo ponto, então, que a gente sempre fala e vê, é ser o exemplo. Ser o exemplo não é fácil. O Gandhi teve que se despir das roupas e da realidade que ele veio, que ele foi criado para ser o exemplo. Então não adianta um líder falar algo para as pessoas, ser super inspirador, então explicar o porquê e depois fazer diferente. Então esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é ser presente. Ser presente é um ponto que o Zenger, autor daquele livro que a gente acabou de mencionar, fala muito. Por quê? As pessoas precisam te ver, você precisa estar conectado com as pessoas. Sai do escritório, vai andar para falar com as pessoas, com o seu time, porque eles querem trabalhar pela empresa, pela causa, pelo motivo, pelo propósito que você trouxe para eles. Então, estar presente é muito importante também para ser um líder inspirador. Depois é buscar feedbacks das pessoas também, ser aberto, a pessoa sentir que ela tem voz, ela pode falar para você, é muito importante para ela. Então, busque feedback até de inconsistências, por exemplo, você pode não ter sido o ideal do que você falou, ou que estava nas suas palavras uma vez, para essas pessoas. E seja aberto para ela falar isso, para você não cometer novamente esse erro de não ser o exemplo, como a gente tinha mencionado anteriormente. E por fim, persista. O caminho é sempre difícil de uma mudança ou de conduzir o time, a demanda é grande. Ser presente é uma demanda grande também. Então persista, que ao fim você vai conseguir alcançar essa sua visão como líder e inspirar as pessoas. Tá? A minha mensagem final é uma mensagem do próprio Gandhi. E eu tive a oportunidade, no ano passado, de visitar até a casa dele, até o lugar que infelizmente ele acabou sendo assassinado. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor o que o Gandhi pregou.
E a mensagem que eu queria deixar do Mahatma Gandhi para vocês é: seja a mudança que você quer ver. Inspire as pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Aproveitem o RH Conecta da BRH.